Deus, é o Filho do Deus vivo. Ele não precisa ser apresentado e implorado para as pessoas o receber. Ele atrai aqueles que verdadeiramente querem Ele. Só a vida dele, só a conduta dele, só as atitudes dele, só tudo o que Ele já fez por mim e por você é suficiente para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. É suficiente para dizer para nós que há um Deus vivo sobre a terra que veio atrás de mim e de você. Nesta manhã de ceia, eu queria que você fechasse os seus olhos, examinasse a você mesmo. Quando se ouve falar de Cristo em seu coração, Ele é prioridade ainda? Se você deixar o Espírito Santo sondar, Ele falará. Se você ainda tem Cristo como prioridade, como primeiro, como mais importante, como mais maravilhoso, como ouvimos aqui esta canção, fico maravilhado, que a mulher do vaso de alabastro, ela deu o melhor, não é para parecer, é porque ela estava reconhecendo que o melhor que ela tinha não se comparava ao melhor que estava diante dela. Aí a gente vem para a igreja com reservas, a gente quer dar para Jesus um pouquinho, quer receber o melhor dele. A gente quer fazer para Deus coisas que não fazemos, às vezes, de uma maneira que não fazemos para as outras coisas, queremos fazer para Deus. Aí queremos que Ele toque na gente, nos abençoe, nos transforme, quando que todas as pessoas que Jesus transformou, verdadeiramente, foi pessoas que reconheceram quem estava diante dele, e falaram assim: Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E falaram assim: se eu somente tocar, se eu somente ir atrás dele e tocar nele, eu serei curado. E eu quero te perguntar, você tem ido atrás dele? Porque o que nós esperamos é, às vezes, ele vir até nós. Ele já veio, ele está entre nós. A pergunta é, você quer ir até ele? Você quer tocar nele? Você quer tirar dele o melhor que ele tem para a sua vida, que é capaz de te curar, que é capaz de te libertar, que é capaz de transformar a sua vida, que é capaz de transformar o seu ser por inteiro? Mas você tem que ir atrás dele, você tem que falar para ele: eu tenho sede de ti, eu tenho fome de ti, eu preciso de ti, eu não sou nada sem ti. E foi isso que a igreja de Atos fez. Quando aceitaram o evangelho, falaram assim: eu abro mão de tudo para viver na presença dele. Eu abro mão de tudo por ele. Nós achamos que aquilo que aconteceu ali foi algo só para aquele momento. Não, é possível ser crente hoje e abrir mão de tudo por causa dele. Sabe por quê? Ele é melhor do que tudo. Ele é melhor do que tudo. Nada nesse mundo se compara a ele, nada. Se você conhecer a ele, você se apaixona, você ama, você entra num amor assim, capaz de você negar coisas que o homem fala é loucura. Como que você pode negar dinheiro por esse Deus? É porque eles não entendem que a gente experimenta esse Deus de uma forma tão maravilhosa que o dinheiro não compara. Então eu queria perguntar para você nesta manhã, o que vamos participar aqui é o melhor de Deus para mim e para você. Aí a pergunta é, você reconhece isso? Estamos reconhecendo isso? Ah, pastor, por que às vezes tem pessoas que não vêm para a igreja? Porque talvez perdeu esse senso de que o melhor de Deus é na presença de Cristo. Por que a igreja de Atos passava todos os dias na presença de Cristo, da palavra? Porque eles reconheceram que era o melhor. Você acha que o apóstolo Pedro tinha telefone para ligar? Não tinha. Amém, se ele tivesse era melhor, né? Mas não tinha. As pessoas iam para a igreja por causa de Cristo. Quando a gente vai para o interior do Brasil, você vê lá, eu fui lá no monte orar, tinha uma igrejinha lá meio-dia, durante o dia pegando fogo. Sabe por quê? Porque eles abrem mão de tudo para Deus. Aí o fogo desce.
Aí Jesus se alegra lá no céu e derrama. Aí Jesus se agrada e fala assim: esse aí tem fome de mim, esse tem sede de mim, e eu dou para ele o que ele está buscando. Quando a mulher do fluxo de sangue abriu mão de tudo para tocar em Jesus, ela foi curada. Aí você entra na igreja, sai da mesma forma, entra da mesma forma, e você não entende por quê. É porque talvez você não está tocando e não está indo atrás de Cristo como você deveria. Então eu quero que você feche os seus olhos na manhã de ceia e pergunte para você mesmo, seu coração, se você vai continuar querendo viver uma vida dessa maneira, de às vezes não receber o melhor de Cristo, de não receber um toque de Cristo como Ele quer te tocar nesta manhã. Ele quer te tocar de uma maneira como nunca antes, só que Ele está falando para você: eu já fiz, eu já realizei a minha obra pela sua vida, agora você tem que vir até mim e pedir aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu sou capaz de fazer. A mulher do fluxo de sangue animou a sua fé, porque ela via os sinais e maravilhas que Jesus realizava. Então ela concluiu: se Ele está curando, se Ele está fazendo milagres, então se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. E eu quero te apresentar um Jesus que continua curando, que continua libertando, que continua salvando, que continua dando, que continua derramando, que continua batizando, que continua distribuindo dons, que continua abrindo os olhos dos cegos, que continua abrindo os ouvidos do surdo, que continua ressuscitando mortos, que continua salvando vidas pela face da terra, que vai atrás do indiano, que vai atrás do japonês, que vai atrás do coreano, que vai atrás do brasileiro. Este mesmo Jesus está diante de mim, de você. Agora a pergunta é: você reconhece isso na sua vida? Que você precisa dele. Nós cantamos aqui: preciso de ti, te preciso de ti, mas as nossas atitudes não demonstram. As nossas atitudes não condizem com a nossa boca. Jesus não está atrás de palavras somente, Jesus está atrás de um coração sincero, que verdadeiramente reconhece: eu preciso de ti. Aí você não precisa nem falar, só na mente a mulher do fluxo de sangue falou: se eu tão somente tocar nele, se eu tão somente tocar nele, eu serei curado. Porque o que nasce no coração agrada a Deus. Aí tem gente que entra na casa da presença do Senhor e não deixa Deus tratar lá no coração. Ele entra, fala algumas palavras bonitas, se derrama com a boca, mas não se derrama com o coração. Eu queria que você sondasse o seu coração nesta manhã e analisasse o que bate aí dentro mais forte. O que bate aí dentro mais forte. O que reina aí dentro. Porque o coração é fácil de saber o que fala alto. As suas atitudes condiz com aquilo que você está atrás lá dentro do coração. Aquilo que você priorizou lá dentro. O seu corpo obedece. O seu corpo vai atrás. Adão e Eva foram atrás do pecado porque deixaram nascer dentro do coração o desejo de comer daquele fruto proibido. Tem gente que está cometendo pecados porque está deixando o coração se encher de coisas imundas. Vê o que não deve, ouve o que não deve, deixa nascer lá dentro do seu ser coisas imundas. Enquanto você não se arrepender daquilo que você está deixando entrar dentro do teu coração, Jesus às vezes não faz nada, porque Ele quer entrar aí dentro primeiro, para depois mudar sua circunstância, sua atitude. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós não estamos aqui para comover ninguém. A verdade é que o Senhor quer verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Pessoas que verdadeiramente desejam o Senhor. Por isso que o Senhor falou assim: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. Senhor, enquanto nós não negarmos nós mesmos por causa de Ti, não seguiremos o Senhor. Seguiremos nossos próprios desejos, seguiremos nossa vontade, mas não o Senhor. Pai, nesta manhã eu quero te pedir, Pai, eu quero ver gente saindo daqui, Senhor, com
desejo de te seguir, verdadeiramente te seguir. Meu Deus, quantos crentes estão perdendo às vezes tempo em tua presença, porque segue o Senhor só uma vez ou outra na vida, e durante a semana estão perdidos, porque não tem, Senhor, uma atitude de negar o pecado, de negar a si mesmo por amor de Ti. Pai, que os Teus filhos venham, Senhor, reconhecer o que o Senhor já fez por eles, e venham, Senhor, abrir mão de muitas coisas por causa do Teu amor. Nesta manhã, Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha nos sondar, que o Senhor venha nos tocar, para que saímos daqui, Senhor, verdadeiramente, Senhor, arrependidos dos nossos pecados, da nossa maneira de viver, e que abrimos mão, Senhor, de muitas coisas neste mundo, Senhor, para poder te conhecer. É o que eu te peço nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. E quantos dizem amém? Quantos querem conhecer Cristo mais aqui? Quantos querem? Eu quero. Eu quero abrir mão de muitas coisas por Cristo. Quero abrir mão de sucesso mundano, de sucesso aparentemente, para conhecer a Cristo. Eu quero abrir mão de glória humana para conhecer Cristo. Eu quero abrir mão de prazeres nesta terra para conhecer a Cristo. Paulo falou assim: olha, tudo que eu era, tudo que eu tinha é esterco, porque eu conheço agora Cristo. É lixo. Eu era fariseu de primeira linha, eu era respeitado no meio do meu povo. Hoje eu considero esterco. Meu povo joga pedra em mim, mas eu tenho o melhor, eu tenho Cristo. Meu povo me crucifica, meu povo me odeia, mas eu tenho Cristo. Então o que você está abrindo mão por amor a Cristo? Aí a gente fala assim: ah, pastor, é difícil. Aí eu falei aqui na sexta-feira, é difícil amar quem não te ama. Fácil é amar aquele que te ama. Não é difícil servir a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Não foi você que foi atrás dele, foi Ele que foi atrás de você. Não foi Ele que te chamou de qualquer maneira, Ele te chamou debaixo de sangue. Ele te convidou debaixo de uma cruz. Ele foi lá na cruz antes de fazer o convite para você e pagou o preço. Para que quando o convite fosse feito, tinha provas do seu amor através da palavra que foi enxertada na sua vida. Quantos creem nesse sacrifício por você? Dê um glória a Deus aí. Nós vamos colocar no telão aí, coloca aí no telão, João capítulo 14. Depois a irmã Maria, na hora da ceia, vai estar louvando ao Senhor. O irmão Geraldo também, na hora da Santa Ceia, ou após, ou antes, vai estar louvando ao Senhor. Nós vamos fazer os dízimos, as ofertas depois da ceia, porque eu quero que todo mundo esteja atentos à palavra do Senhor. Sexta-feira nós ministramos uma palavra aqui, tremenda, que Deus colocou no meu coração, e que eu vou colocar no telão para quem não estava aqui, para que você saiba que você perde às vezes, quando não pode, não vem, ou acontece alguma coisa, às vezes mínima, que te impede. Estou falando de casos de emergência, de urgência, estou falando de coisas mínimas, que às vezes atrapalha a gente de estar na presença do Senhor. Coloca aí no telão, versículo 18, 19, do João 14. Coloca aí. Já está aí? Não. Vou ler para vocês, não precisa ficar de pé agora, que esse não é o texto de hoje. O texto de hoje ainda vai vir, esse foi o texto de sexta. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Pode ir. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Presta atenção, é possível ver Jesus, experimentar Jesus hoje. Jesus falou para os seus discípulos: o mundo não vai me ver fisicamente mais, mas vocês vão me ver. Olha lá, porque eu vivo e vós vivereis. Continua. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Pode ir. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Está vendo? Amor a Cristo não é de palavra. Amor a Cristo é de atitude. Falar é fácil. Falar para minha esposa que eu amo ela é muito simples. I love you, I love you. Estou lá por detrás, lá fazendo outras coisas. Agora, falar que ama vem debaixo de atitudes, de guardar e de obedecer, de cumprir com seus votos.
Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Olha o que Jesus falou: aquele que guarda, que obedece, que tem desejo por mim, meu Pai vai amar ele. Aí você pergunta assim, mas Deus não ama o mundo? Ama, mas intimidade de filho e pai é só para quem tem Cristo. Esse amor aqui de intimidade, íntimo, olha lá. Será amado do meu Pai e eu, Jesus, o amarei. Como que eu vou amar essa pessoa? E me manifestarei a ele. Pregamos aqui isso sexta-feira, de que é possível saber que Jesus está entre nós, quando nós amamos ele, quando nós guardamos a sua palavra, obedecemos a ele, ele se manifesta. Aí tem muito crente que não vê Cristo já há 10 anos, que não tem experiências com Cristo já há muito tempo. Aí pergunta assim, onde está Deus? Acho que Deus me abandonou. Não foi Deus que te abandonou, foi você que abandonou ele. Porque ele prometeu, aquele que guarda, aquele que cumpre, aquele que obedece, é os que me amam, serão amados do meu Pai, e eu o amarei. Como que Jesus vai amar? Um amor de revelar, um amor de mostrar a glória dele, um amor de se manifestar, e me manifestarei a ele. Aí tem crente que quer ir para o céu para ver Jesus. Eu acho que não está lendo Bíblia. Você vai ver a glória toda dele, mas aqui na terra você não pode experimentar. Se você não experimentar ele aqui, então para que a igreja desceu à terra? Para que Jesus desceu à terra? Se ele não quisesse que você conhecesse ele aqui na terra. Ele não falou assim, ó, para conhecer a mim, vocês têm que subir. Não, ele falou assim, para conhecer a mim, eu desci. Eu desci a terra. Aí Jesus falou assim, eu vou, mas eu envio outro, semelhante a mim. Estarão convosco para sempre. Aí quem tem Cristo, vive com o Espírito Santo, que é a mesma pessoa, que é o mesmo Deus, que se manifesta ali. Aí ele vê Cristo, ele tem experiências com Cristo, não precisa pregar arrependimento de novo para ele, porque ele quer Cristo, ele vê Cristo, não precisa nem, a palavra viva vive com ele, dentro dele, habita nele, manifesta nele, é glória, é glória. Aí tem crente que entra na igreja, estou morto, pastor, estou morrendo na minha fé. Sabe por que você está morrendo sua fé? Talvez você tenha deixado o primeiro amor, e Cristo às vezes não está manifestando na sua vida como ele gostaria de manifestar. Porque é palavra de Deus, é palavra, não é isso? Então vamos lá para o texto de hoje, João 17. Vamos para o texto de hoje. Sexta-feira pregamos sobre isso, que há um processo na caminhada cristã, e muitas pessoas ficam só no começo da caminhada cristã, só fica mais um minuto assentado. Nós falamos sexta-feira que muita gente sai lá do lamaçal do pecado, porque ouviram o Evangelho, creu, aí, mas estaciona aqui, no começo da caminhada cristã, quando Jesus falou assim para os seus discípulos, eu sou o caminho, eu vou vos preparar um lugar, mas eu volto. Aí Jesus fala assim para os seus discípulos, assim, olha, vocês não, o mundo não vai me ver, mas vocês me verão, eu estarei convosco. Aí Filipe pergunta assim, Senhor, não sabemos nem para onde o Senhor vai, nem o caminho, como que saberemos o caminho? Aí Jesus falou assim, eu sou o caminho. Se vocês permanecerem em mim, e eu em vós, vocês vão ir até o Pai, porque ele falou assim, ninguém vem ao teu Pai, a não ser por mim. Então, vocês estão entendendo que o caminho é uma pessoa, que o caminho é para ser caminhado junto com essa pessoa, até chegar ao Pai? Vai chegar no céu quem entende isso. Tem gente que pegou Jesus aqui, Jesus pegou pela mão, ele caminhou um pouquinho com Jesus, mas logo se afasta. A palavra entra, mas não deixa fazer raiz, como Jesus mesmo contou a parábola, não deixa crescer, por causa do sufoco desta terra, mata e não dá fruto. Aí toda a terra boa produz frutos. E Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é uma pessoa. Falamos aqui sexta-feira que se o crente quiser chegar lá na presença de Deus, vai ter que chegar do lado de Cristo.
do lado de Cristo. Ninguém vai chegar lá com as suas próprias pernas, sozinho. Ninguém vai chegar lá agarrado com Cristo, segurado com Cristo, abraçado com Cristo. Vai chegar a igreja de Cristo, vai chegar o corpo de Cristo, vai chegar quem está aliançado com Cristo, vai chegar quem tem pacto com Cristo, vai chegar quem tem sangue com Cristo, vai chegar quem tem aliança com Cristo, vai chegar quem está conectado com Cristo 100%, aí chega diante do Pai, porque você está no caminho que leva para o Pai. Ninguém vai chegar no céu por outro caminho. A gente pensa que o caminho é uma religião. O caminho não é religião, o caminho é uma pessoa. Já ouviu falar isso? Tem muitos caminhos que levam para Deus? Não. Só tem uma pessoa que leva para Deus, Cristo. Não é uma religião, é uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré, habitou em Nazaré, morou lá em Israel, fez milagres e prodígio no meio do seu povo, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele esteve na terra, Ele manifestou o seu poder, Ele manifestou a sua glória, Ele derramou lá na cruz do Calvário o seu sangue carmesim para toda a humanidade. Ele pagou o preço para que todos aqueles que estiverem em Cristo possam chegar diante do Pai e falar: Pai, eu não estou aqui sozinho, eu estou do lado do meu advogado, eu não estou sozinho aqui, eu estou do lado daquele que o Senhor enviou para mim. Porque vai chegar no céu, sabe como? Quem deixou Deus buscar ele. E sabe como Deus te buscou? Quando ele lá do céu olhou para a sua vida, para a minha vida, e falou assim: eu vou enviar o meu filho para pegar na mão dele, para tirar ele do lamaçal do pecado que ele se encontra, para firmar ele sobre uma rocha e para levar ele para morar comigo para sempre. O seu papel, o meu papel é ficar com Cristo, permanecer em Cristo. Amém? Então vamos lá para mais um texto da palavra que fala basicamente, Jesus repete isso, a mesma instrução que ele deu em João 14, como os lemos, ele vai repetir para os seus discípulos em oração. Ele faz essa oração em voz alta. Vamos lá, para João 17, versículo 25. Vamos lá. Todos acharam? João 17, 25. Fique de pé, em reverência à palavra do Senhor, se você pode. Nós vamos ler 2 versículos de uma oração de Cristo, poderosos. Você tem um pastor, você não vê eu pregando muito de milagres, você não vê eu pregando muito, de vez em quando Deus me fala para pregar, mas você tem um pastor que ama Cristo, porque eu sei que o caminho para Deus é através de Cristo. E se você não amar a Cristo como Ele quer que você ame a Cristo, você nunca vai experimentar Deus da maneira que você deveria experimentar. Então eu convido você a se apaixonar por Cristo, a mergulhar em Cristo. Olha o que Jesus falou: Pai justo, o mundo não te conhece, não te conheceu, não te conhece. Eu, porém, te conheço, te conheci. Em algumas traduções está assim. E também estes entenderam que tu, Senhor, me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, mais ainda, a fim de que o amor com que me amaste, Pai, amaste a Cristo, esteja neles e eu neles esteja. Isso aqui para alguns foi eu falar assim, portunhol misturado com inglês, chinês, não entenderam nada. Você vai entender o que Jesus quis dizer com essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos conhecer o Senhor. Pai, nós não viemos aqui para sermos egoístas e pedir o que o meu irmão precisa, mas nós viemos aqui para conhecer um Deus que sabe das nossas necessidades, que conhece nós, meu Deus, como ninguém, e que está pronto para nos abençoar.
Pai amado, nós queremos conhecer o Senhor primeiro, antes de conhecer as tuas bênçãos, queremos experimentar de ti. Pai, que o Senhor venha ser, meu Deus, o nosso maior tesouro, como os louvamos aqui nesta manhã. Que o Senhor seja o nosso maior desejo, Pai, do nosso coração. Que as nossas atitudes possam, Senhor, dizer com verdade que verdadeiramente desejamos o Senhor acima de tudo. Como o Senhor mesmo disse no primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração. Pai amado, eu sei que tem muitos, Pai, que não te ama com o coração todo, que tem reservas, que tem, Senhor, algumas barreiras que ainda impedem eles de ver o Senhor e desejar o Senhor em primeiro lugar. Pai, eu quero, Pai, que este primeiro mandamento seja uma verdade em nossas vidas. É o que eu te peço nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. E todos dizem amém. Irmão Carlos, pega aí para mim esses lenços aí, que eu tô com calor, irmãos. Não sei você, aumenta esse ar aí se for possível, porque tá quente. Meus irmãos, preste atenção rapidamente. Jesus faz uma oração dizendo a Deus, conversando com o Pai em voz alta para os discípulos escutarem. Presta atenção, irmãos, não converse. Dizendo assim: Pai justo, o mundo não te conhece. Preste atenção, preste atenção. Existiam religiões naquela época, existia o judaísmo naquela época, existia o farisaísmo, que eram pessoas que se consideravam santos homens de Deus na terra, mas que não conhecia Deus. Só tinha religião. Aí Deus fala assim: o mundo não te conhece, Pai. O mundo não te conhece. Ele abre o leque para toda a terra e falou: o mundo não te conhece. Eu, porém, Pai, te conheço. Olha que lindo, olha a oração de Cristo, forte, poderosa. Pai, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. Aí ele vai falar assim: porque eu te conheço, estes aqui, os meus discípulos, te conhecem. Aí ele vai continuar e diz assim: e eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim, Pai, esteja neles, e eu neles esteja. Aí nós vamos entender devagarzinho esta oração. Primeiro, o mundo não conhece a Deus, porque não pode conhecer um ser por causa dos pecados da humanidade, que afasta a gente da glória de Deus. Presta atenção, o pecado te cega para conhecer a Deus. Pecado te faz insensível à voz de Deus, em outras palavras, surdo perante Deus. Pecado te faz longe de Deus. Por isso que tem muita gente que está na igreja, que ainda não conhece Deus, por causa dos seus pecados. Porque não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem ver a glória de Deus, porque não estão em Cristo Jesus verdadeiramente. Ah, mas eu sou crente, pastor. De verdade? Porque se é de verdade, você conhece a Deus. E conhece Ele não só um dia, vive conhecendo Ele. Porque Jesus falou assim: eu fiz eles conhecer o teu nome e continuarei a fazer. É um processo, não é isso? Aí o que Jesus fala assim, ó: o mundo não te conhece, eu te conheço. Por que Jesus conhece Deus? Porque Jesus veio do trono do Pai, do seio de Deus. Jesus veio direto de Deus. Vamos lá no versículo que nós vamos ver hoje, que fala que Jesus veio direto do Pai. Vamos meditar. Quem pode ler João 1? João 1. João 1. Quem pode ler? Eu quero a participação dos irmãos. João 1. Nós vamos estudar junto a palavra de Deus.
Jesus, no princípio, era o quê? O verbo. E o verbo era o quê? E ele estava o quê? Com Deus, em Deus. Vamos lá para o versículo 18. No mesmo capítulo, versículo 18. Ninguém jamais o quê? Ninguém viu a Deus. Ninguém conheceu a Deus. O Deus unigênito, Filho de Deus, é que estava no seio, que está no seio do Pai, é o que? Olha que interessante. Ninguém viu Deus, ninguém conheceu Deus, mas o Filho de Deus, que está no seio de Deus, que está na presença do Pai, é o que revelou. Então, Jesus, a palavra do Senhor fala o quê? Que ninguém conheceu a Deus. Mas veio um do céu, que estava no seio, que está na presença 100% com o Pai, que revelou quem Deus é. Então, eu posso concluir nesta manhã, através desses versículos que lemos, que a lei que Deus deu para Moisés, era para que o povo permanecesse na presença até a revelação total de que o Deus vivo se manifestasse na terra. Pastor, por que Deus fez isso com Israel então? Israel não conheceu Deus? Não, totalmente não. Israel teve revelações temporárias de Deus. Mas quando Deus revelou para Israel algumas coisas de Deus, Deus quis que Israel permanecesse na presença de Deus, até que o Filho, que ia revelar totalmente Deus, manifestasse na terra. Então era como se Deus quisesse conduzir eles para aquilo que ia acontecer quando Jesus apareceu na terra. E quando Jesus aparece na terra, a Bíblia fala que ninguém conhecia Deus. Ninguém. Então eu posso concluir aqui nesta manhã, não é religião que te leva a Deus, não é judaísmo que te leva a Deus, não é os rabinos estudiosos do Torá que te leva a Deus, a uma pessoa que veio direto do trono da glória do Pai, que habitou entre nós e que veio revelar totalmente quem o Pai era, quem o Pai é e quem o Pai será na sua vida. Como, pastor? Como que Jesus consegue revelar o Pai como ninguém conseguiu? Eu vou te falar como. Jesus foi o único que veio até nós, habitou entre nós, pegou o seu pecado, pegou o meu pecado e falou: eu crucifico na cruz, para que nada te impeça de conhecer a Deus. Por que que o povo judeu não conseguia conhecer a Deus na sua plenitude? Porque não tinha graça, não tinha remédio, não tinha cura para os pecados deles. Não tinha sangue derramado na cruz do Calvário que limpasse eles de todos os seus pecados, a ponto deles conhecer plenamente Deus. Aí o sangue se manifestou através de Cristo, para que você e eu conhecêssemos a Deus. Então, quando alguém crê em Cristo, quando alguém quer Cristo, ele está falando para Deus: Deus, eu aceito o meio que o Senhor escolheu para revelar a tua glória à minha vida. Eu quero essa vida de Cristo em mim, para que eu possa conhecer o Senhor, independente das minhas fraquezas, independente dos meus erros cotidianos, independente de quem eu sou. O Senhor me amou primeiro, o Senhor providenciou um caminho, o Senhor providenciou uma verdade, o Senhor providenciou uma vida que viria para me amar, para me curar, para me salvar, para me limpar, para que eu possa ter acesso ao véu que se rasgou de ponta a ponta, para eu entrar confiantemente em tua presença e experimentar a tua glória. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos nesta oração: ninguém conheceu a Deus, ninguém estava com Deus, mas eu conheço, e eu fui enviado para que eles conheçam a ti, Pai. Então preste atenção. Deus sabia que a humanidade não podia conhecer Ele totalmente, aí Ele envia um caminho. Ele envia Jesus, para que nós possamos conhecer a Ele. Aí eu te pergunto nesta manhã: você tem aproveitado o presente de Deus, para que
você conheça Ele. Não há desculpa hoje para nós. Não há nenhuma desculpa, porque nem os nossos pecados é capaz de nos separar. Se você quiser hoje, você pode se arrepender e falar: Deus, eu preciso te conhecer através de Cristo. Eu preciso desse sangue carmesim na minha vida. Eu preciso da purificação dos meus pecados hoje, porque eu sei que o Senhor veio do céu para me revelar quem Tu és. Eu sei que o Senhor desceu na pessoa de Cristo para me revelar quem Tu és. Aí Jesus vai e fala assim lá no versículo 20, do mesmo capítulo 17, eu não rogo somente por esses que estão aqui, mas também por aqueles que pela pregação da palavra hão de crer, por você e por mim, por você, que creram na pregação do Evangelho, e creram que o Deus vivo desceu do céu na pessoa de Cristo, e olhou para os meus pecados, olhou para os seus pecados, e falou: eu vou ser o sacrifício vivo, para que você tenha acesso a Deus, eu vou ser o sacrifício vivo, para que você conheça o Pai, eu vou ser o preço que será pago pelos seus erros, para que os seus erros não sejam algo que impeça você de conhecer a Deus, para que você se arrependa dos seus pecados e queira viver na presença do Pai que desejou se revelar a mim e a você. Você acha que Deus estava alegre que a humanidade não podia conhecer a Ele? Não. Por isso que Deus enviou Cristo, para acabar de uma vez por toda com o problema do pecado. O pecado foi aniquilado na cruz. Você entende esta verdade? Só que a gente traz o pecado de volta. E a Bíblia fala que todas as vezes que nós pecamos conscientemente, nós crucificamos Cristo novamente. E o que isso significa, pastor? Ah, pastor, então eu já crucifiquei Jesus muitas vezes. Você pode dizer. Mas sabe o que a Bíblia está querendo te falar? É que Jesus foi crucificado uma vez só pelos seus pecados. Você abra mão do pecado, baseado no amor que Deus revelou através de Cristo pela sua alma, para que você agora tivesse acesso a Deus como nunca antes. Por isso que o apóstolo Paulo fala que agora nós não vemos a glória de Deus como num véu, como o povo Moisés experimentou no topo da montanha. Nós agora sem véu, nós estamos cheios da glória de Deus. É possível nesta hora, como a missionária Elaine leu aqui, o Espírito Santo desce sobre aqueles que creem em Cristo. O Espírito do Senhor está sobre nós nesta manhã, para revelar quem Deus é, por causa da pessoa de Cristo, por causa do sacrifício no Calvário. O Espírito Santo pode habitar em você, pecador, pode habitar em mim, pode habitar em você, para que você conheça a Deus de uma dimensão íntima, como nós lemos: eu me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei a Ele. E é por isso que a Bíblia vai falar assim: ninguém vai precisar ensinar para o seu irmão a respeito de Deus. Naquele dia, quando o meu Espírito for derramado, ninguém vai precisar ensinar, porque todos me conhecerão. Aí você não entende esse versículo. Sabe por que você não entende? É que você não entendeu que o que Deus fez através de Cristo eliminou o pecado de tal forma que é capaz de você entrar na igreja hoje e experimentar do Espírito Santo como nunca antes, sem passar por teologia, sem passar por estudo, sem conhecer muito. Você só acreditou na pessoa de Cristo, você recebeu o sacrifício do Calvário, você entendeu esta verdade, você abriu mão do pecado e você começa a experimentar o gozo do Espírito Santo, que é derramado do céu sobre a tua vida, por causa da pessoa de Cristo. Aí Jesus vai falar assim: eu os revelei, Pai, eu revelei a eles quem Tu és, Senhor, eu manifestei quem Tu és. Aí fala assim, o texto continua assim: eu lhes fiz conhecer o Senhor e farei mais ainda. Aí eu pergunto para você: quanto é que você e eu conhecemos a Cristo e a Deus? Quanto é que você cultiva aquilo que foi feito para que você conheça a Deus? Jesus falou assim: eu revelei a eles
Vamos ler lá juntos, vamos ler, porque você tem que ler Bíblia. 17, 25 e 26. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes também sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Sabe onde que você e eu paramos? Só queremos o que foi entregue a nós e não queremos aproveitar o que foi entregue a nós. Achamos que salvação é só confessão dos nossos pecados e pronto, acabou aí. Aí Jesus fala assim: eu fiz eles conhecer o teu nome e farei mais. O que Jesus quer não é intimidade assim. O que Jesus quer é que nós conhecemos a Deus enquanto estivermos neste corpo, nesta terra, de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária, de uma forma íntima, de uma forma amorosa, de um amor fervoroso, de um amor grande, de um amor que ama mais do que pai, que mãe, de um amor que é capaz de amar mais do que os seus filhos. Esse amor incondicional é possível porque Jesus morreu na cruz do Calvário para te revelar Deus, para te mostrar Deus, para que o Espírito Santo fosse um oceano, que você mergulhasse mais, até você nadar nesse oceano e se degustar nesse oceano e experimentar Deus de uma forma que você nunca mais quer conhecer ninguém, outra coisa, outro Deus, porque você verdadeiramente experimenta Deus na sua vida. Aí não precisa Obama vir falar que Deus não existe, não precisa Albert Einstein vir falar que a gente veio dos macacos. Você tem Deus aí dentro, você experimenta Ele todo dia. Como que é possível fazer isso? Como que é possível experimentar Deus todos os dias? Por causa de quem? Por causa de quem? De Cristo. Hoje, se você entrou aqui e olhar para Cristo através da tua fé e falar: Jesus, eu te conheci, eu criei no teu evangelho, na tua palavra, mas eu acho que eu te conheci ainda pouco. Eu parei de te conhecer. Eu parei de deixar o Senhor revelar mais e mais na minha vida quem Tu és. Eu me contentei em estacionar a minha vida num ponto. Aí Jesus falou assim para os seus: eu quero revelar mais, eu quero fazer conhecer mais. Até que ponto? Aí Jesus conclui: até que ponto? Olha lá o ponto, no final do versículo 26. E continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. Isso é forte. Isso é forte. Como que o Pai ama o Filho? Jesus. Ele abriu o céu lá no dia do batismo de Cristo e falou assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, me deleito, me alegro. Aí Jesus fala assim: eu quero, Pai, revelar quem Tu és na vida do Fagner, até que o Teu amor que tens por mim esteja nele. Quando Deus olha para um crente que está conhecendo Ele, Ele quer olhar para ele e falar assim: você tem me conhecido mais e mais. Você tem me conhecido ao ponto de eu olhar para você e te amar, assim como eu amo o meu Filho unigênito. Está na Bíblia. Jesus orou para o Pai, falou: eu quero que os meus discípulos te conheçam, Pai, até que o amor que o Senhor tem por mim esteja neles. Isso é poderoso. Já pensou Deus olhar para você e para mim e falar assim: porque você recebeu Cristo, porque você aceitou Cristo, porque você tem uma amizade com Cristo, porque você tem um relacionamento íntimo, porque Cristo te revela quem eu sou, eu estou te amando a ponto do mesmo nível que eu amo a Cristo. Eu estou te amando da mesma forma. Aí Jesus falou: aquele que crê fará coisas maiores do que eu fiz na terra. Por quê? Porque a pessoa começa a ser como Cristo é. Aí Paulo falou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque Paulo todos os dias estava tendo uma revelação nova de quem Cristo era, de a pessoa de Deus. Aí ele fala: eu abro mão de tudo, eu abro mão da minha vida, porque agora quem vive não é Paulo, é Cristo.
Deus me ama de uma forma excepcional. Deus me revela todos os dias sua glória. O meu lenço cura os enfermos. A palavra que eu prego liberta demônios, pessoas que estão prisionadas, porque eu tenho o amor do Pai. O mesmo amor que estava sobre Cristo está sobre a minha vida, porque eu quero conhecer Ele todos os dias mais e mais. Jesus falou assim: eu quero revelar a tua pessoa, Pai, até que o amor que o Senhor tem por mim esteja neles. Aí ele conclui no final dizendo assim: e eu esteja neles. Então nós vamos concluir essa mensagem de hoje, Santa Ceia, dizendo o seguinte: Jesus morreu na cruz, derramou sangue por mim e por você, não para você conhecer a Deus num nível assim. O desejo de Jesus, ao pensar em você, a pensar em mim, foi que nós conhecemos Ele de uma forma tão profunda, de que Ele seja capaz de estar em nós 100%. Pai, eu quero que eles me conheçam da mesma forma. Eu quero que eles tenham eu da mesma forma que o Senhor me tem, até que sejamos um. E nós vamos concluir que isso é possível. Nesta manhã isso é possível, porque se fosse impossível, Jesus mesmo não oraria por isso. Se Jesus orou por isso, é porque é possível você conhecer Ele de uma forma íntima e profunda, e você mergulhar no oceano do Espírito, até que Deus te encha de uma forma tão sobrenatural, que as pessoas vão olhar para mim, para você, não vai ver uma mera pessoa qualquer, vai ver Cristo aí dentro, vai ver Jesus aí dentro, vai ver o Espírito Santo aí dentro. Vão falar assim, o cego vai falar assim: olha, eu estou vendo Cristo na sua vida, porque ao tocar as suas mãos sobre os meus olhos, o poder que estava em Cristo saiu e veio até mim. O paralítico vai ter que reconhecer que você já não é uma mera pessoa qualquer, mas quando você falar assim, em nome do Senhor Jesus que está em mim, sair em você, você é curado. É isso que é ter intimidade, a ponto de você amar o ser humano da mesma forma que Cristo ama. E por isso que é possível falar como Cristo falou: eu te amo como Cristo te ama, porque Cristo está em mim. Eu não te amo com o amor que eu tenho, eu te amo com o amor que Cristo tem colocado no meu coração por você. Sabe quando essa união que estava em Atos vai ser uma realidade? É quando todos morrerem e deixar Cristo viver. Porque aí, quem vai responder por você não é você mesmo, é Cristo. Quem vai ter atitude, a mesma atitude que houve em Cristo, vai estar sobre sua vida. E você vai conseguir amar o seu irmão. E nós vamos concluir dizendo o último versículo lá em João 17, 20 e 21. Vamos lá abrir, coloca no telão para a gente terminar. João 17, 20 e 21, vamos ler juntos, é uma mensagem de estudo, de reflexão, porque eu quero ver você, eu quero ver a minha vida, minha pessoa, se tornar mais como Cristo. Eu não quero andar como o pastor Pedro da Assembleia de Deus, eu quero andar como o pastor Pedro da Assembleia de Deus, mas que é Cristo na terra, que vive Cristo, que anda como Cristo, que almeja Cristo. Olha lá, eu rogo não somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Pode colocar o outro versículo. Para que todos sejam o quê? Para que todos sejam o quê? Um. Como? Como um, assim como tu és, Pai, que está errado ali. És, Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe qual é o desejo de Deus para mim e para você? É olhar para você e olhar um. Quem? Assim como Deus é um com o Pai e com o Filho. Pai, Filho, Espírito Santo e a igreja. Pai, Filho, Espírito Santo e a igreja. Pai, Filho, Espírito Santo e a igreja. Filhos de Deus. Ah, pastor, isso é muito radical. Meu Deus é um Deus que quer mais de mim e de você. Sabe por quê? Quando
você for um com Deus, você nunca mais vai querer ser essa pessoa que a gente é hoje. Nunca mais. Quando a gente se tornar como Cristo na terra, você nunca mais vai querer viver em pecado. Nunca mais. Nunca mais vai querer pensar em adultério. Nunca mais vai passar na sua cabeça que você vai experimentar uma glória tão grande que pecado para você será algo longe da sua vida, porque você está santo com o Senhor. Aí tem gente que vive meio a meio, e eu vou terminar com essa ilustração. Eu preciso de duas pessoas aqui, duas pessoas, rapidamente, aqui na frente, duas pessoas. Vem cá, dois homens, rapidinho. Fernando e o irmão Carlos. O irmão Carlos vai representar uma pessoa que está em Cristo, e o irmão Fernando também. Só que o irmão Fernando tomou posse daquilo que Jesus quer para ele, que é que ele se torna parecido com Cristo, a ponto das pessoas olhar para o Fernando e ver Cristo Jesus na terra. Mas o irmão Carlos creu em Cristo, mas não quis essa intimidade, esse nível de se tornar como Cristo. Ele quis viver a vida dele. Um exemplo, isso é só um exemplo. Aí Jesus vai lá e fala assim: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Toda árvore que estiver em mim e der frutos, esse meu pai limpa para que dê mais frutos. O que Jesus está falando? Se o Fernando quer ser como a videira e produzir o máximo, ele continua dando fruto, meu pai pega ele, limpa ele, trabalha nele, trata nele, a ponto dele se tornar cada vez mais uma pessoa que parece como Cristo. Mas se o irmão Carlos está em Cristo, mas não quer Cristo, não vive para Cristo, não quer produzir frutos, e é um galho seco, o meu pai chega e corta. Porque todo galho que não dá fruto, esse é cortado, jogado fora e lançado no fogo. Porque a vida com Cristo foi pago um alto preço, e o plano do Pai era o seguinte: eu vou colocar na terra a minha igreja, para que através da minha igreja se manifeste a minha glória na terra. Eu vou colocar na terra o meu reino, o meu evangelho, para que através deste evangelho, não precisa nem estar a pessoa de Cristo, o poder de Cristo será manifesto através dos ramos que saem dele. E eu vou terminar com isso. Quem você quer ser naquele grande dia? O Pai vai olhar para mim e para você e vai falar assim: parabéns, você amou a Cristo, abraçou a Cristo, viveu com Cristo, e você deu muitos frutos. Aí vai olhar para outro e vai falar: você aparentemente estava em Cristo, você aparentemente recebeu o evangelho, mas você não deixou Cristo te encher. Você não deixou o galho, o tronco, a raiz te dar o nutriente que você precisava para produzir frutos. Você deixou o pecado que foi colocado lá na cruz por terra na sua vida ser um bloco, um impedimento para você receber o novo de Cristo todos os dias. Você deixou o pecado ser um impedimento de você receber frutos novos. Você amou mais o mundo, que te sufocou e não deixou você produzir. Você não amou Cristo com todo o teu coração. Por isso você não deu frutos. Por isso Cristo não pôde se manifestar a você, porque você não quis que Ele se manifestasse a você. Você não abriu mão da sua vida para ser como Cristo é. A igreja é isso aqui, ó. Vou ilustrar. Cristo, você. Cristo, invisivelmente, você que creu em Cristo, que vai participar dessa ceia, você está dizendo para o Pai: eu fiz uma aliança com Cristo. Só que o Pai está falando para você, por causa dessa aliança, quais os frutos que está produzindo em sua vida.
Por causa dessa aliança, quem você está parecendo mais todos os dias? Com Cristo ou com o mundo? Com Cristo ou com uma pessoa perdida? Com Cristo ou com uma pessoa que nunca recebeu a Cristo? O Espírito Santo de Deus te convence que Jesus desceu do céu para que você aceitasse Ele e se aliançasse com Ele, para você conhecer Deus. Ninguém, nós vamos terminar com o que nós começamos. Ninguém conheceu a Deus, mas o Cristo, Filho de Deus, veio à terra para revelar quem Deus é. E todos aqueles que estão em Cristo Jesus conseguem experimentar de Deus, conseguem viver uma vida nova em Cristo Jesus, em Deus, conseguem ser cheios do Espírito Santo, conseguem ter dons que vêm do céu, conseguem receber coisas que só Deus o Pai pode dar, porque você fala para Deus: obrigado, Deus, por enviar Cristo e para estar comigo todos os dias, para que eu conheça o Senhor de uma forma íntima. Nós vamos terminar, pode sentar, amados. Ontem nós fomos no parque de água, e nós vamos terminar com algo um pouco engraçado. Eu fui tirar lá, tinha 6 pessoas, nós fomos tirar de 1 a 3 para ver quem ia ser o grupo. Na verdade tinha 6 e ia ser 2 grupos. Aí eu falei de 1 a 2. Foi de 1 a 2, Rafa, é isso aí? Aí a gente fez lá, 1, 2, 3 e colocamos um número, né? Na primeira vez todo mundo colocou 2. Eu falei: nossa, nós estamos conectados até nos números, igualzinho. Foi uma comunhão boa. Aí na segunda vez, quando foi colocar os números, os gordinhos, né, que sou eu, colocou 1. Aí todos os gordinhos colocou 1 ou 2, eu não lembro exatamente. Foi 1 ou 2, Rafa? Foi 2. Os gordinhos foi o 2 e os magrinhos foi o 1. O Leonardo, o João e quem mais? E o Rafael, os magrinhos. Colocaram 1 e os gordinhos colocaram 2. Eu falei: nossa, gordo pensa igual, magro pensa igual. Aí eu e minha esposa, a gente está casado, vai fazer 5 anos. E a gente às vezes tem hora, não sei se já aconteceu com você, que tem hora que eu vou falar uma coisa, ela fala a mesma coisa. Tem hora que eu vou falar algo, ela fala junto, que a gente está tão junto que eu acho que lê a mente. Quantos casal já aconteceu isso? Levante a mão. Já estão unânimes, né? Ele vai falar uma coisa, fala junto. Aí sabe que Jesus falou, orou e falou assim: Pai, eu quero que eles sejam um, como eu sou um em Ti. As palavras que eu falo vêm de Ti, e as palavras que eles vão falar vão vir de mim. É esse relacionamento que Deus quer conosco. Um relacionamento que quando você pensa, Jesus já pensou e aconteceu. Quando você lê a mente de Deus, porque você está conectado tanto com Deus que você é íntimo. Aí tem crente que não quer isso, tem crente que quer viver uma vida de qualquer jeito. Aí ele ora assim: em nome de Jesus aconteça isso. E Jesus está falando: meu filho, eu estou aqui desse lado, você está desse lado. Você está usando o meu nome, mas você nem está perto de mim. Aí a gente pergunta: por que Deus não faz o que eu peço em nome de Cristo? Porque Jesus falou: tudo o que pedires em meu nome farei. Mas farei por causa disso, por causa da intimidade, ao ponto de Jesus estar com você, e você tem 100% convicção que Jesus está contigo, que você sabe que aquilo ali que você vai fazer é a vontade de Cristo, 100% na sua vida. Aí Jesus fala: você usa o meu nome, porque o meu nome está contigo, o meu nome eu vivo com você, você é íntimo comigo, e toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, e você usa. Essa intimidade que Deus quer conosco. Eu vou fazer esse apelo nesta manhã, e perguntar: quem quer ser íntimo dessa maneira com Cristo? Fique de pé nesta manhã. Eu falei para os irmãos que eu quero fazer mais passeios, que a gente quer sair mais. Foi o segundo passeio que a gente fez. Fomos no parque, agora no parque de água. Eu mandei mensagem para os irmãos que não estavam, mas a gente anunciou durante a semana, no terça e sexta-feira. Foi assim, de última hora. E foi tão bom passar tempo junto com os irmãos. Eu
quero fazer isso mais. E aí o que acontece? Deus quer comunhão com você. Deus não quer que você seja um estranho com Ele, que visita Ele de vez em quando, nos domingos, um dia por semana. Não estou falando se você não pode, é outra realidade, mas estou falando, será que você lá na sua casa, você quer ser íntimo com Deus? Por que eu vou abrir mão do pecado? Porque Deus crucificou o pecado para que você conheça Ele de uma forma íntima. Por que eu vou abrir mão do pecado? Porque Deus não levou em conta os seus e os meus pecados, para que Ele fosse o sacrifício vivo, para que você estivesse puro diante dEle, através de Cristo Jesus, para que você tenha intimidade a ponto de conhecer Ele como nunca você conheceu antes, e como nunca a humanidade foi capaz de conhecer a Deus. Aí tem crente que fala, não, eu quero o pecado, eu quero pecar, eu quero satisfazer os prazeres da minha carne. Então, meu amigo, minha amiga, é impossível você ser um com Deus. Pode tomar ceia de vez em quando, pode vir no culto de vez em quando, pode orar de vez em quando, a revelação será mínima. Aí tem gente que desvia da fé, porque fala assim, Deus nunca falou comigo, Deus nunca manifestou nada comigo, eu uso o nome de Cristo, não funciona. Só que para funcionar, você tem que estar trabalhando de acordo com a palavra. E de acordo com a palavra se você me amar e guardar os meus mandamentos, e viver para mim, e querer a mim, então você será um comigo, com o Pai. E quando olharem para você, não olharão para qualquer um, olharão para mim. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã, eu não sei quantos verdadeiramente quer, mas eu quero experimentar a tua intimidade. Enquanto o grupo de louvor vai louvar um hino, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você deixasse esse Jesus que falou assim para os seus discípulos, o mundo não me verá, mas vocês me verão. Foi o Jesus que fala aí no seu coração, você quer me ver? Você quer me ver? Você quer me experimentar? Você quer ter uma intimidade íntima comigo, de quando você pensar uma coisa é porque eu estou pensando, quando você for falar uma coisa é porque eu falo também, quando você for ensinar algo é porque eu ensino, quando você querer alguma coisa é porque eu já quis primeiro, quando você estiver andando na terra, você vai andar como eu andaria, quando você estiver comportando-se na terra é como eu comportaria, porque você deixou eu mudar você de galho seco para uma pessoa frutífera. Seus olhos serão como o de Cristo. Eu vejo os céus abertos, eu vejo a glória de Deus, disse Estevão. Não precisa ler Bíblia para pregar, o Espírito Santo te dará as palavras. O Espírito Santo governará toda a sua boca. Quando Ele te colocar diante de uma situação que Ele quer resolver, Ele não precisa descer na terra para resolver. Ele tem você que decidiu deixar Ele descer aí dentro do teu coração e reinar. Aí Ele vai falar assim, eu tenho o meu servo Elias na terra, eu tenho o meu servo Eliseu na terra, porque eles são um comigo. Aí Jesus parte e deixa os discípulos. E os discípulos fazem um trabalho extraordinário, como se fosse Cristo na terra. Se espalham discípulos por todo o mundo e pregam um evangelho poderoso, capaz de transformar a humanidade. Aí chega um Paulo, que não conhecia Jesus fisicamente, mas que entendeu o evangelho,
e morreu para si mesmo, e se tornou um Paulo que foi ao mundo dos gentios, e foi como um Cristo lá para eles, aí aquele evangelho que Paulo pregou, que Paulo anunciou, foi um evangelho de poder, foi um evangelho de milagre, foi um evangelho de amor, porque não era Paulo fazendo a obra, era Cristo fazendo a obra através de Paulo. Aí você fala: pai, eu quero um anjo, eu quero ver um anjo, e Paulo está falando assim: eu já tenho o meu Espírito para você experimentar na terra, para que você quer ver anjo? Aí tem crente falando assim para Deus: Deus, se o Senhor fazer essa montanha passar desse lado para o outro, então eu creio. E Deus está falando assim: eu quero fazer muito mais do que isso, eu quero fazer muito mais. O meu Espírito em você é capaz de fazer você andar sobre as águas, é capaz de fazer você multiplicar pães, é capaz de fazer você multiplicar peixes, é capaz de fazer o cego ver, é capaz de fazer o surdo ouvir, é capaz de levantar mortos, é capaz de fazer muito, porque já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive na terra, a igreja é poderosa, a igreja tem poder, a igreja tem frutos, a igreja demonstra, a igreja não fala, a igreja vive o que fala. E é essa intimidade que eu quero, é esse evangelho que eu quero viver. Eu não quero viver um evangelho aí de prosperidade financeira, eu quero viver um evangelho de prosperidade espiritual, que a todos os dias eu me pareço com Cristo, que a todos os dias eu sou mais Cristo, que a todos os dias eu morro mais para mim mesmo, que a todos os dias eu nego a mim mesmo, que a todos os dias eu sou mais Cristo, que a todos os dias eu me pareço menos comigo, porque Paulo falou uma coisa: eu não alcancei ainda a totalidade da perfeição que há em Cristo Jesus, mas uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Eu quero Cristo. E eu quero convidar você a vir ao altar do Senhor e falar para Cristo que você quer Ele. Venha ao altar, venha ao altar, se ajoelha se você quiser, se prostre se você quiser, fale com Ele, pede perdão quantas as vezes você não quis ser Cristo, quantas as vezes ainda você sonha com você mesmo, quantas as vezes você quer viver um evangelho de eu no centro, quantas vezes você quer viver um evangelho de coisas materiais. Ah, Deus me abençoa com isso, e Deus está falando: eu quero te abençoar com a minha vida em ti, eu quero te encher do meu Espírito, eu quero te encher da minha glória.